Olá, meus caros amigos! Alguns de vocês me procuraram porque estavam interessados em aprender sobre como recitar o ofício divino. Pois bem, decidi então, para auxiliá-los, fazer uma série de vídeos explicando ponto a ponto da liturgia das horas, de uma maneira esquemática, porém completa. Vejamos então por onde começar, né? Antes acho que é necessário dizer algumas coisas. A liturgia das horas o ofício divino é um tesouro incomensurável do mais puro quilate que nós temos dentro da nossa fé, dentro da nossa igreja. Enfim, é um tesouro de meditação, de ascese, de vida íntima com Deus. Por isso eu não entendo porque muitos católicos se deixam seduzir por certos cantos de sereia e procurar meditações e orações e exercícios espirituais em outros lugares por aí, sendo que na nossa casa temos do bom e do melhor. Enfim, claro que isso se deve em partes ao desconhecimento das riquezas que temos na igreja, mas por outro lado, há também a falta de vontade de procurar conhecer melhor a própria fé. Infelizmente, são pouquíssimos os católicos que conhecem as riquezas da liturgia das horas. Aliás, são pouquíssimos os que conhecem até mesmo a existência da liturgia das horas e o chamado que a igreja faz para que todos os leigos, todos os fiéis, religiosos ou não, todos os seus filhos venham para a oração, para o ofício divino. É claro que religiosos têm uma obrigação maior de rezar a liturgia das horas, o ofício divino, mas nós leigos também podemos dar uma resposta de amor a Deus e entrarmos nessa oração perpétua que a igreja faz pelo mundo inteiro. Dizemos a uma só voz todos os louvores a Deus, agradecemos a Ele por tudo de bom que Ele nos faz, fazemos pedidos para que Ele não desista de nós nunca e santificarmos o nosso dia, algo que fazemos, repito, em comunhão com a igreja toda, com a igreja universal, em uma oração que sobe a Deus como um incenso do mais puro. Enfim, a liturgia das horas é algo que realmente contribui e muito para a nossa conversão cotidiana. O terço, é evidente, tem um papel fundamental na vida de oração do cristão. Porém, a liturgia das horas não é algo superficial, supérfluo, que pode ficar em segundo plano. Não. Ela está ali também para nos enriquecer, para nos ajudar a dar passos cada vez mais firmes em direção a uma vida mais íntima, a uma vivência de nossa fé mais fiel ao nosso chamado para a santidade. Bom, vejamos aqui então. O que nós vamos precisar para recitar a liturgia das horas? Eu vou tratar com vocês nesses vídeos sobre o esquema geral, né? Para vocês já irem começando a colocar em prática alguns conceitos. Estamos chegando no Advento, que é o primeiro tempo do grande ano litúrgico, né? Que é o que abre o ano litúrgico, e ali vocês já vão, espero que já estejam preparados para colocar em prática tudo que eu expliquei, tudo que eu ensinar nesses vídeos. Eu vou solicitar, vocês vão precisar adquirir algumas coisas, tá? É verdade. Entre elas são duas coisas, na verdade. A primeira coisa é o Diretório da Liturgia ano 2015, que em breve já estará nas livrarias católicas, mas na livraria católica mais perto da sua casa. Se não tiver, encomende. Não deixe chegar 2015, que talvez 2015 vocês já não encontrem mais. Eu acho que foi ano passado ou retrasado que eu tive dificuldade, que eu deixei para comprar em janeiro ou fevereiro do ano, e tive uma grande dificuldade de encontrar o diretório litúrgico. Vocês vão precisar de um diretório litúrgico para que vocês possam se situar dentro da liturgia das horas. Joia? E, claro, dos livros que compõem o ofício divino. São 4 no total. Está aqui os meus. São 4 livrinhos que vocês deverão adquirir. Se vocês não podem adquirir todos de uma só vez, procure adquirir então o volume 1, que é o do Advento. E já está chegando aí, diga-se de passagem, não é? O Advento já está aí às portas. Então,
Está batendo na porta. Então adquira o volume 1 do Advento. Mas o ideal mesmo é que vocês já adquiram todos, né? Até para economizar com frete, essas coisas. Acho que no final sai mais barato comprar tudo de uma vez do que comprá-los individualmente. Bom, eu vou então proceder à explicação da nossa primeira hora canônica, né? Vai ser o primeiro momento do dia que nós vamos santificar. Nós vamos começar, na verdade, pelo final, porque eu vou explicar como recitar as completas. E por quê? E por que eu não explico de uma vez como recita tudo? Porque a liturgia das horas ela é realmente um pouco intricada em alguns aspectos, um pouco complexa. Ela apresenta algumas dificuldades. Então, eu tenho receio de explicar tudo de uma vez e parecer algo assim muito difícil, muito impossível. Então, eu acho interessante começarmos pelo mais fácil, criarmos a disciplina da oração, criarmos o hábito da oração pela liturgia das horas e depois nós vamos acrescentando as outras horas ao longo da nossa vivência, né? Da nossa santificação. Nós vamos santificando as outras horas do dia. Mas vamos começar com uma só, vamos devagar. Aliás, é uma grande estratégia do demônio para impedir que o cristão caminhe em uma vida de mais vivência da fé, de uma vivência mais intensa da fé, de uma vivência ascética, né? De uma ascese. Logo no começo, quando o cristão está decidido a viver mais próximo a Cristo, colocar fardos muito pesados. Então, porque quando isso acontece, a pessoa tem a sensação de que ela é incapaz de seguir aquilo, e aí ela acaba abandonando de vez. Por exemplo, não se começa a fazer jejum com 20 horas de jejum logo de cara. Começa com 1 hora, depois passa para 1h30, 3, né? E assim a gente vai caminhando, progredindo na fé, né? Enfim, porque um fardo muito pesado logo no início desestimula, ou às vezes causa até dano para a fé da pessoa, porque ela pode acreditar que não nasceu para aquilo não serve para nada, enfim, aquilo é só para alguns iluminados. E não, todos somos chamados à santidade, cada um no seu ritmo, cada um com aquilo que Deus lhe deu, mas todos somos chamados à santidade. Então, a liturgia das horas é um pouco complexa, é verdade, não é impossível, mas apresenta algumas dificuldades, e apresentá-las todas de uma só vez agora pode causar certo desânimo. Então, vamos começar do mais fácil, do mais simples, e vocês vão perceber que aprenderão até aquelas partes mais complexas sem sequer se dar conta. Vão perceber que realmente não é tão difícil assim, né? Já que os degraus foram suaves. Pois bem, vamos então começar com a nossa primeira hora, que eu vou ensinar para vocês. Mas antes de ensinar a primeira hora, deixa eu só fazer o seguinte comentário. É importante que vocês leiam um documento chamado Instrução Geral da Liturgia das Horas, ou Instituição Geral da Liturgia das Horas. A minha coleçãozinha aqui da Liturgia das Horas está em latim, não por uma questão de, olha como eu sou chique e elegante, eu rezo em latim. Não, é porque eu ganhei de presente. Eu não tinha condições na época de comprar os livrinhos, e um padre muito amigo, Monsenhor Dimas, daqui da região, me presenteou com a versão latina da Liturgia das Horas, e aí eu me adaptei a rezar em latim. Já faz 3 anos que eu rezo a Liturgia das Horas, e foi um tesouro, porque eu a descobri no mosteiro de São Bento. Me interessei, Dom Bento, um amigo, um pai espiritual, me encaminhou nos primeiros passos ali da Liturgia das Horas. Enfim, eu fiquei maravilhado com aquela riqueza e ao mesmo tempo espantado pelo fato de tão poucas pessoas conhecerem. No começo eu fazia muitas trapalhadas. Dom Lourenço, hoje padre, que me ajudava, na época era irmão Lourenço, ele me ajudava a não cometer tantas falhas assim, né? Teve muita paciência comigo. Padre Juliano também me deu grandes auxílios, e aos pouquinhos eu fui aprendendo. Hoje, como eu acho que já disse, faz 3 anos que eu recito diariamente, e é algo que realmente vira um hábito. É como beber água, é como comer, é como fazer as coisas essenciais do dia a dia, e você não consegue passar o dia sem cumprir
com aquele ato de amor, que é falar com Deus, santificar os seus momentos do dia, entregar cada parte do seu dia nas mãos de Deus. Pois bem, então a minha versão aqui está em latim, mas isso não impede de eu explicar certas coisas. Como eu disse, né, se o Monsenhor Dimas tivesse me dado a liturgia das horas em Yorubá, em croata, eu leria nessas línguas, porque não teria outra opção. Mas felizmente ele me deu em latim, e Deus abençoe muito a vida do Monsenhor Dimas. Vejamos aqui então. Então, lá no volume 1 da Liturgia das Horas, esse é o volume 1, que é o do Advento, tem esse documento que vocês devem ler, que trata da história, da importância, dos modos de recitar, da disposição de alma que você deve ter, da disposição da mente, melhor, que vocês devem ter enquanto estão recitando. É um documento imprescindível. Então, para começar, dever de casa, leiam a Instituição Geral da Liturgia das Horas, ou Instrução Geral da Liturgia das Horas, que vocês encontram também na internet, acredito, até de maneira bastante fácil, certo? Pois bem, então eu vou começar aqui explicando como recitar as completas. Vai ser a primeira hora canônica que nós vamos aprender. Então, tarefa, mais uma. Ao longo dessa semana, aprendam a recitar as completas. Criem a disciplina e o hábito da récita das completas, certo? Semana que vem eu acrescento mais uma hora, depois outra hora canônica, e assim até nós completarmos as 7 que compõem o dia do cristão. As completas, então, em que hora que nós devemos recitá-las? Olha, não tem exatamente uma hora, né? Tipo assim, eu não vou dar para você uma hora, 8h30 da noite, acabou. Não. Até porque as ordens religiosas entre si também não tem uma hora definida. Então tem ordens religiosas que rezam as completas às 7, outras às 7h30, outras 8 da noite, outras 6. Então varia bastante, certo? Mas eu vou combinar com vocês o seguinte: rezem as completas antes de dormir. Vai ser o momento. Estou me preparando para dormir. Antes de cair na cama, eu vou recitar as completas. Criem essa disciplina. Vamos começar devagar, paulatinamente, gradualmente, até subirmos os degraus, né, para completarmos o ciclo todo das horas, certo? Então, comecemos pelas completas, por ser realmente das horas canônicas, sem dúvida, as mais simples, tá? Então, as completas, em que momento do dia vocês vão rezar as completas? Antes de dormir, certo? Vamos criar o hábito ao longo dessa semana, se possível começando hoje, né? Então vamos lá. Como proceder na recitação das completas? No volume, eu vou pegar aqui o volume 3, tá? O volume 3, que é o volume que corresponde à parte do ano em que estamos, do ano litúrgico em que estamos. Mas isso daqui tem em qualquer um dos livrinhos que compõem a Liturgia das Horas, com algumas alterações pequenas, mas que por enquanto nós vamos deixar de lado. Então, seja qualquer livro, qualquer um dos 4 que você tem em casa, dá para começar as completas, com qualquer um deles, tá? Sem nenhuma dificuldade. Só no caso que corresponde ao tempo pascal, é que nós temos ali alguns aleluias que não se dizem em outras épocas do ano. Mas é um detalhe, nós não vamos nos ater a isso agora. Vamos primeiro aprender a estrutura geral de como recitar as completas. Pois bem, então no livrinho da Liturgia das Horas, a parte que corresponde às completas está aqui. Eu sempre marco com São Miguel Arcanjo. As partes que correspondem à liturgia às completas estão aqui, ó, logo após a quarta semana. Então você tem aqui quarta semana, né? Quarta hebdomada, em latim, no meu caso, quarta semana. E logo ao lado vocês têm assim, completas. Tá aqui, completas, certo? Ficou claro demais, acho que não deu para ver, né? Mas vocês têm ali completas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo. Tá lá. Opa!
Tô perdido aqui. Lá. Completas. Certo? Pois bem. As completas então começam aqui, logo após a quarta semana. Vocês vão encontrar o seguinte título: após ou depois, eu não lembro como está em português agora, após as primeiras vésperas do domingo. Né? Tá ali. Então, são 7 conjuntos de salmos, são 7 ofícios de completas, um para cada dia da semana. Então, tem o ofício de completas do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, até a sexta-feira. Ok? Pois bem, só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: vocês não vão encontrar assim, ó, completas sábado, a palavrinha sábado, o nome sábado. Não. Vocês vão perceber no livro da liturgia das horas de vocês que está assim: depois das primeiras vésperas do domingo. E quando é depois das primeiras vésperas do domingo? É como a igreja chama o sábado à noite. A igreja não diz sábado à noite, a igreja diz depois das primeiras vésperas do domingo. Ponto. Tá? É assim que vocês vão encontrar. E o domingo também vocês não vão encontrar domingo à noite. Como que a igreja chama domingo à noite? Digamos, a igreja diz depois das segundas vésperas do domingo. Então, primeira véspera, depois das primeiras vésperas do domingo, entenda-se sábado. Depois das segundas vésperas do domingo, entenda-se domingo. Depois disso, segue normal. Segunda, na segunda-feira, terça-feira, quarta, até sexta-feira. Terminou sexta-feira, vocês vão perceber que não tem sábado. Porque daí, quando termina a sexta, volta para o começo do caderno das completas. Ou seja, aquela parte que tem o nome de depois das primeiras vésperas do domingo. Certo? Então não tem sábado. Começa nas primeiras vésperas do domingo, depois das primeiras vésperas do domingo, vai até sexta e volta. Certo? Então o que nós chamamos sábado à noite, a igreja diz depois das primeiras vésperas do domingo. Ok? Tranquilo nisso? Muito bom. Então, localizado aqui, agora eu preciso que vocês localizem outra coisa no livrinho de vocês. Abrindo meio que no meio, assim, procurando na parte que divide o livro, sei lá, acho que na sua terça parte, melhor, vocês vão encontrar esse pedaço aqui, ó, chamado de ordinário. Esse é o título. Eu estou perdido com os dedos aqui, ó. Ordinário, certo? O que é o ordinário? O ordinário é uma espécie de esqueleto da liturgia das horas, uma esquematização para você se lembrar, né, rapidamente de alguns pontos. Lá no ordinário, vocês vão encontrar para mim a parte que se refere às completas. Tá aqui, ó. A parte que se refere às completas. Certo? E é por aquela parte que nós vamos começar. Aqui essa parte aqui do ordinário. Como começamos então as completas? Como devemos proceder na recitação das completas? Do seguinte modo: fazendo a invocação que está aqui no ordinário. A minha está em latim, então é assim: Deus inadiutório, meu entender. E aqui eu me lembro de outra coisa. Gente, a liturgia das horas não se faz lendo mentalmente, tá? Recitando, salmodiando, né? Procurando elevar a voz a Deus com toda a concentração, né? Com a mente voltada para Deus. E a forma de cantar auxilia nessa meditação. Então, vocês não vão recitar como se recita um rock, né? Aliás, não se recita um rock, né? Como se grita num rock. Vocês não vão, narrar um jogo de futebol. Deus inadiutório meu entende, Domina Deus meu vestina, glória Pátria, Filho e Espírito Santo, Cinco Terras Espírito Amém, Teluto Santo Eterno. Não vão fazer isso, né? Também não vão murmurar, né? Nada. Recitar, né? Num tom de voz agradável, não precisa gritar também, né? Deus inadiutório! Não precisa fazer isso, né? Deus inadiutório, meu entender. Claro que em algumas situações vocês estarão acompanhados, às vezes vocês dormem no quarto com outra pessoa, então
recitar o mais baixo possível, mas recitar, que os seus lábios se movimentem. Esse exercício é muito importante, tá? Às vezes no ônibus, né, no avião, vocês querem recitar as completas sem chamar atenção, então recite em voz baixa, mas é importante essa coisa do salmodiar, né? Do salmodiar. Não é uma leitura qualquer, não é uma forma qualquer de ler. Então, vejamos ali. A minha voz, é claro que ela está longe, né, de ser bonita, né, de ser bela, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço. Então, primeira invocação. Deus inadiutório, meu entender, Domine ad adiuvandum me festina. Em português eu acredito que esteja assim: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Né? E aí, terminou isso? Aqui no próprio ordinário, nós estamos no ordinário. Aquela parte das completas lá atrás, vocês só vão localizar para mim e marcar. Depois, vamos para o ordinário, na parte correspondente às completas no ordinário. Faz a invocação a Deus e o glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Beleza. Terminado isso, nós vamos então para uma parte chamada hino, que se encontra ainda no ordinário. Nós estamos no ordinário. É o hino das completas. Cada hora canônica tem o seu hino, certo? Então, hino das completas, que abre as completas. Claro, de novo, salmodiando, né? Se vocês tiverem o gradual e conhecerem realmente a melodia perfeita, melhor ainda. Eu, como não conheço a melodia de boa parte dos hinos, eu salmodio, né? Ou seja, eu canto como se estivesse lendo um salmo. E aí, Te lutis ante terminum, rerum creator poscimus. Em português, eu acho que esse hino é agora que o clarão da luz se apaga. Não lembro. Enfim, não sei. Mas alguma coisa do tipo. E nas completas vocês têm 2 hinos. Vocês podem optar por entre os 2. Eu, geralmente, como eu já memorizei o primeiro, né, eu já vou no primeiro. Já recito o primeiro, já vai automático. Mas alguns podem querer variar. Na segunda, o primeiro. Na terça, o segundo hino. E assim vai. São 2 hinos. Terminou o hino? Amém? Amém. Terminou? Vamos agora lá para o final do livro, ou seja, para a parte que corresponde às completas. Então, tá aqui. Olha lá. Hoje é domingo. Então, domingo. Eu vou rezar domingo à noite. Como a igreja chama o domingo à noite? Depois das segundas vésperas do domingo. Então, vou para a parte depois das segundas vésperas do domingo. Ah, está aqui. Depois das segundas vésperas do domingo. E aí, seguinte. Vou rezar a antífona. Certo? Vou rezar a antífona. Ou seja, salmodiar a antífona. Ali suis obumbrabit tibi non timemis a timore nocturno. Terminou a antífona? Vamos para o Salmo. Vamos para o Salmo. Qui habitat in protectione altissimi. E assim vocês começam, vão salmodiando, vão lendo todo o Salmo. Certo? Terminado o Salmo, terminou o Salmo, aqui, quando vocês, aqui no meu, de novo, está em latim, né? Et ostenda mili salutare meum. Terminou o Salmo, Gloria Patri et Filho. E gravem isso como uma regra geral para a liturgia das horas. Terminou um salmo, Gloria Patri et Filho. Né? No caso de hoje, só há um salmo nas completas. Mas depois das primeiras vésperas do domingo, leia-se sábado à noite, e na quarta-feira, há 2 salmos nas completas. Então, terminou um salmo, Glória ao Pai e ao Filho. Né? Então, terminou o salmo, Glória ao Pai, e acabou. E aí, depois disso, temos aqui de novo a antífona, a repetição da antífona, que nós devemos tornar ao salmodiá-la. É a mesma antífona que abriu o salmo. Então, Ali suis obumbrabit tibi, isso depois do Glória ao Pai. Certo? Em seguida, vem uma leitura breve, uma leitura bíblica breve. Né? No total, são 7, um para cada dia da semana, no dia correspondente. Uma leitura meditada, concentrada. Então,
videbunt faciem Domini et nomen eius in frontibus eorum, et nox ultra non merit. E aí, leia. Terminou a leitura, é interessante fazer um minuto de silêncio, meditar no que leu, né, ver como aquilo pode ser aplicado à realidade. Terminado isso, responsório. Tá aqui, responsório. Então tem a leitura, depois o responsório. O responsório é o seguinte, ó. De novo, voltamos a salmodiar. In manus tuas, Domine, comendo Espírito meu. No caso das completas, se não me engano, é em tuas mãos, ó Deus, eu entrego o meu espírito. Eu só peço para vocês prestarem atenção no responsório por causa de um detalhezinho aqui, ó. Olhem lá, vejam lá, olhem lá, né? Melhor. Vocês estão vendo aqui, ó. Acho que dá para ver bem. Então eu vou ler aqui, ó. In manus tuas, Domine, comendo Espírito meu. In manus tuas, Domine, comendo Espírito meu. Veja o seguinte, tá vendo aqui em manos? Opa, in manos, melhor, né? Em manos não dá, né, William? Olha lá, in manos. Tá vendo? In manos. Pois bem, esse trechinho aqui é para me lembrar, é para me levar de volta para o verso inteiro que começa com esse trecho aqui. Veja, eu não vou ler assim, ó. In manus tuas, Domine, comendo Espírito meu. In manus. Não faz sentido. In manus tuas, Domine, comendo Espírito meu. E depois in manus. In manus o quê? In manus tuas, Domine. Completa. Aí depois a segunda parte. Redemiste nos, Domine, Deus veritatis, comendo Espírito meu. Glória Pater, né? E aí vai glória ao Pai. E depois, olha aqui, in manus de novo. Eu não vou falar in manus do nada. Vai lá. In manus tuas, Domine, comendo Espírito meu. Né? Beleza. Terminado, então, depois de ler esse in manus aqui, ou seja, de ler pela última vez o primeiro verso, nós vamos cantar a antífona que abre um cântico, né? Há 3 horas litúrgicas que tem um cântico evangélico. Há 3 horas, as laudes, as vésperas e as completas. O cântico das completas é chamado de Nunc Dimittis. Deixai agora o vosso servo ir em paz. Né? Quer dizer, agradecendo a Deus pelas coisas do dia, louvando, né? E que Deus nos conceda o merecido descanso do trabalho. Até o interessante é que no responsório que eu acabei de explicar, nós dizemos, junto com o nosso Senhor na cruz, que nós entregamos o nosso espírito nas mãos de Deus. O que isso quer dizer? Nós não sabemos se vamos acordar na manhã seguinte, não sabemos se estaremos vivos, né? Então a gente já entrega tudo na mão de Deus antes de dormir, certo? Pois bem, para que sejamos como as virgens prudentes, né? Que esperam o seu Senhor chegar a qualquer momento. Então temos aqui, ó, a antífona que abre então o Nunc Dimittis. Então a gente recita essa antífona. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemos cum Christo et requiescamus in pace. E aí, então, vamos para o cântico evangélico em si, o Nunc Dimittis. E aí, o Nunc Dimittis deve ser então salmodiado, né? O Pedro e minha esposa acabaram de chegar, animadíssimos pelo jeito. Então, o Nunc Dimittis vai ser lá salmodiado, né? Nunc Dimittis servum tuum, Domine. Em português, eu acho que como eu disse, né? Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Mas eu não lembro das palavras em português direito, se não me engano é isso. Eu me lembro de ouvir no mosteiro, né? Das vezes que eu fiquei lá. Então, nós temos aqui Nunc Dimittis, né? Terminou o cântico, então, antífona do cântico, terminou o cântico, igual o salmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No meu caso, que está em latim, né? Glória Patri et Filio et Spiritus Sancto. Né? Então, glória ao Pai. Depois, repete a antífona. Certo? Terminou isso, tem a oração. Daí a oração nós vamos fazer, né? Mais ou menos assim. Vox nostra te Domine humilite deprecetur, ut dominice resurrectionis ac die mysterio celebrato, e assim vai. Certo? Então, terminou a oração,
vai ter um versinho no final, por Cristo Senhor nosso, amém, né? Per Christum Domino nostrum, amém, em latim. E aí, então, terminou a oração aqui, nós não acabamos ainda as completas, né? Terminou a oração. Nós vamos voltar lá para aquela parte do ordinário dedicada às completas. Lembra? Nós começamos por lá. Nós vamos começar e acabar por lá. Começar pelo ordinário, né? Pela jaculatória, pelo início aqui, né? Pela invocação ao auxílio divino, pedindo a Deus o auxílio divino, e pelo hino. Certo? Terminou isso, nós vamos para as completas. Terminou lá a oração lá, nós voltamos para o ordinário. E aqui no ordinário, nós vamos para uma parte que tem 4 antífonas de Nossa Senhora. Só que antes de dizermos a antífona de Nossa Senhora, nós vamos dizer esse versinho que está bem acima, logo acima da seção que começa as antífonas, né? Em latim é Noctem quietam infine perfectum concedat nobis Dominus omnipotens, amém. Em português eu acho que é dai no Senhor uma morte santa, ou eu não lembro agora, e no fim da vida uma morte santa, uma coisa assim. Enfim, acho que tem essas palavras em algum momento lá. Como eu disse, eu não lembro da versão em português, como está, tá? Pelo hábito. Então, tem esse versinho aqui que fecha a liturgia, que fecha as completas. E para encerrar, e aí sim podermos ir dormir em paz e tranquilos, nós podemos escolher livremente entre 4 antífonas de Nossa Senhora que nós vamos recitar antes de fechar o nosso livrinho de vez. Pode escolher uma das 4 livremente. Vou confessar uma coisa feia para vocês. Às vezes, quando eu estou muito cansado, eu escolho o Subtum Praesidium, porque é a mais curta. Então, aí eu acabo escolhendo essa. Mas há outras aqui, vocês podem revezar, né? Na segunda-feira, Alma Redemptoris Mater, na terça, Ave Regina Celorum. Escolhe uma das 4 e recita. Depois, é só fechar o livro e dormir com Deus. Então, vejam. Eu estou lembrando de uma coisa. Para quem não puder comprar os 4 livros e nenhum só, tem também um volume chamado Oração das Horas, se não me engano, que contém as principais orações da Liturgia das Horas ali, né? Entre elas as completas. Então, naquele livrinho único, né? Não são 4, é um livrinho só. Ali naquele livrinho tem as completas, então dá para recitar as completas por ali também, certo? Então, basicamente, feito isso, terminou as completas. Qual é o tempo de oração das completas? Mais ou menos 5 minutos, 5 a 7 minutos, não chega a 10 na récita privada, não chega a 10 minutos em hipótese alguma, talvez no começo, mas depois que pega a prática é 5 minutos para menos até, uma boa para recitar bem mesmo. Certo? Para recitar paulatinamente, com calma, meditando. Outra coisa, convém abrir as completas, né, antes de Deus em adiutório meu, ou melhor, vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então, a hora que for abrir as completas, convém fazer um exame de consciência das coisas que fizemos ao longo do dia. Isso não substitui o sacramento da penitência, evidentemente, mas nos ajuda para que tenhamos mais consciência, né, das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, resumindo aqui as completas. Começamos pelo ordinário. Depois, o que tem no ordinário? A invocação do auxílio divino e o hino. Depois, vamos para as completas mesmo, né, que estão colocadas depois da 4ª semana do Saltério, dos Salmos. Né? E ali a gente vai ver em que dia estamos na semana e vamos abrir nas completas correspondentes. Vamos fazer já vamos para a antífona, depois da antífona salmo, glória ao Pai, repete a antífona, leitura breve, leitura bíblica, responsório, antífona, cântico evangélico, glória ao Pai, antífona, oração. Voltamos para o ordinário. No ordinário, aquela oraçãozinha final e escolhemos uma das antífonas de Nossa Senhora. Certo? Então, ponham em prática aí
a receita das completas. Qualquer dificuldade, me escrevam. Se eu puder ajudar, claro, eu responderei o mais rapidamente possível. Se não, pergunto para algum padre amigo meu que possa auxiliar. Assim, vamos começar então com esta oração. Crie o hábito, a disciplina de recitar as completas. Comecemos pelas completas. Semana que vem eu acrescentarei mais uma hora canônica ao dia de vocês, né? Então vamos santificar a nossa noite. Semana que vem nós vamos santificar um outro horário do nosso dia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.